Olá, olá, 12 de março de 2021, confira as principais notícias desta sexta-feira. Governo vai ampliar validade de decreto, mas descarta mais uma vez lockdown no Maranhão. Prefeitura da capital retoma vacinação da primeira dose em idosos nesta sexta-feira. Empresários e rodoviários não entram em acordo e greve está mantida para segunda-feira. Veja ainda a expectativa para a rodada do fim de semana da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia, o nosso encontro diário com muita informação para você. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Hoje você vai conferir nesta edição detalhes em relação à pandemia, os números atualizados da pandemia, também de ocupação dos leitos de UTI. O governador Flávio Dino vai dar uma entrevista coletiva. Hoje é sexta-feira, geralmente isso acontece, mas está descartada a possibilidade de lockdown. Há a possibilidade, o decreto vai ser ampliado, esse que já está em vigor, com horário diferenciado de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, e pode ser que algumas alterações também sejam anunciadas em relação a esse decreto. Mas o lockdown está descartado. Já já os detalhes aqui dessa edição do Bom Dia, hein? Mas nós vamos começar o programa hoje com imagens ao vivo da área Itaquibacanga. Você confere nesse momento, aí está, imagens da área Itaquibacanga. Olha só, Avenida dos Portugueses, um braço da BR-135, movimentação é intensa no sentido Bacanga aqui pela direita, na pista da esquerda quem vem do Bacanga para o centro da cidade. A produção me confirma que não há informação de acidentes nesse momento, nesse trecho da cidade, mas o fluxo já é intenso nesse horário. Esse horário da manhã realmente é muito intenso o fluxo nesse ponto da cidade, hein? Mostramos a Avenida dos Portugueses, BR-135, e por falar nisso, é crítica a situação das estradas que cortam o Maranhão. Com a chegada do período chuvoso, a situação ficou ainda pior, provocando inclusive vários acidentes, que além do prejuízo material, têm tirado a vida de quem trafega por essas estradas. Este é um dos 3 caminhões que o Edmilson tem. Daqui ele vai direto para a oficina. Quebrou peças importantes trafegando pelas rodovias maranhenses. Trajetos que ele faz diariamente e conhece bem. É uma tortura você passar com os caminhões desses, numa BR dessa, quebrando o caminhão todo por baixo, fecho de mola. Dos acidentes que acontecem, muitos resultam em mortes. E os números aumentam agora nesse período chuvoso. Estamos no primeiro trimestre do ano. O número de acidentes nas BRs do Maranhão, de 1º de janeiro a 10 de março, é de 193. 205 pessoas ficaram feridas e 48 perderam a vida. Em um caso mais recente, no município de Itapecurumirim, a 112 quilômetros de São Luís, um buraco na pista contribuiu para uma colisão frontal que resultou em morte. A Polícia Rodoviária Federal sabe que são muitos os trechos em que o asfalto está em péssimas condições. A principal reclamação é na BR-222. As rodovias do Maranhão você pode dividir em 2 partes. A parte norte do Maranhão, as rodovias federais não estão em condições muito boas. E a parte do sul, em uma condição muito melhor. Você tem, por exemplo, a BR-230, que praticamente os problemas são muito poucos. E geralmente são consertados os buracos que aparecem, os trechos, rapidamente. As condições nas rodovias têm uma grande contribuição na situação geral de acidentes. Fiscalização e educação no trânsito são outros fatores que fazem a diferença para que os números mudem de forma positiva ou negativa. E a gente não pode esquecer que o condutor, cabe a ele, com a mão no volante, decidir para onde ele vai, com que velocidade ele vai. Então, se tem trecho com buraco, é importante que a velocidade seja controlada, principalmente no período chuvoso, que às vezes derrapa, sai de pista. Então, precisa que o condutor tenha consciência mais do que em qualquer outro momento. Situação extremamente complicada nas estradas que cortam o Maranhão, hein? Olha, está mantida a greve dos rodoviários para a próxima segunda-feira. Isso é um problema sério. Quem tem os detalhes da reunião que aconteceu ontem é o Eduardo Bueno. Isso mexe com a rotina da cidade, com certeza. Olá, Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, impacta na vida de cerca de 300 mil passageiros que utilizam o transporte público aqui da capital, né, Adalberto? Ontem à tarde foi realizada uma nova reunião e, segundo os sindicatos
Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato dos Empresários não apresentou nenhuma proposta, eles sentaram para negociação, o SET pediu que a greve fosse suspensa, mas como não houve contraproposta às reivindicações dos trabalhadores, os empregados então prometem uma paralisação das atividades a partir da próxima segunda-feira. Adalberto, eles dizem também que vão manter o mínimo, né, que é determinado por lei, lembrando também que a lei de greves, então, estabelece que eles precisam notificar os órgãos 72 horas antes da deflagração desse movimento. Então eles já fizeram a notificação, tanto para a Prefeitura de São Luís, para a SMTT, para a MOB, enfim, todos os órgãos envolvidos, mas ontem à tarde não houve nenhum acordo. O SET informou que está aberto a negociações, mas o Sindicato dos Trabalhadores informa que enquanto não houver, então, uma contraproposta, o movimento grevista vai permanecer, então a greve deve acontecer na próxima segunda-feira. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você ligado aqui na Difusora nessa manhã de sexta-feira. Vem comigo que a gente agora vai falar sobre a situação da pandemia aqui no estado, a repercussão disso tudo, e a Defensoria Pública do Maranhão recorreu mais uma vez sobre a decisão da Justiça de negar o pedido de bloqueio total das atividades aqui no Maranhão, chamado lockdown. Em caso de nova negativa, o órgão pretende mover uma nova ação. A última decisão desfavorável ao pedido de lockdown por parte da Defensoria Pública do Estado foi no dia 8 deste mês, na última segunda-feira. Por conta da negativa, a Defensoria resolveu recorrer ao Tribunal de Justiça na última quarta-feira, dia 10. O processo encontra-se nas mãos do desembargador José de Ribamar Castro. Por se tratar de uma questão emergencial, a Defensoria aguarda que a decisão seja tomada o mais breve possível. Tentando despachar com o desembargador, né, para poder analisar, para poder pedir para que seja analisada a nossa petição em caráter de urgência, já visto que é uma situação muito grave, né? A qualquer dia que não se faça o que é devido, mais pessoas podem correr o risco de morrerem sem atendimento devido. A defensora pública Clarice Binda aguarda a decisão. Caso ocorra mais uma negativa ao pedido de lockdown, ela recorrerá ainda no Tribunal de Justiça, na 5ª Câmara Cível. Caso esse agravo de instrumento não seja acolhido pelo desembargador relator, nós ainda temos a possibilidade de recorrer para a Câmara reunida, né? A Câmara, na verdade, a 5ª Câmara Cível, que é composta por três desembargadores. Ainda cabe esse recurso para outros membros do tribunal. O primeiro pedido de lockdown por parte da Defensoria Pública foi ainda no início de fevereiro. De lá para cá, já se passou mais de um mês e a situação da pandemia se agravou. Foram 2 pedidos negados pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. A Defensoria Pública pede o fechamento total de atividades não consideradas essenciais, baseada nos números de casos da doença, pessoas infectadas pela Covid e a alta ocupação de leitos. O que o governo fez, espontaneamente, independente de decisão judicial, no dia 3 de março, foi um decreto que, na verdade, não suspende todas as atividades não essenciais, apenas dá uma restrição de horários, enfim, o que, na nossa visão, é insuficiente já por conta do quadro do Covid no Estado. Por isso que, no dia 26, nós pedimos novamente a decretação do lockdown, porque essa medida hoje, atualmente, de acordo com a comunidade científica, é a única que pode surtir efeito para combater essa segunda onda descontrolada do Covid. Olha, e daqui a pouco, às 9h30 da manhã, acontece uma entrevista coletiva para anunciar novas medidas sobre o enfrentamento da pandemia. Mas, de antemão, o governador do estado já descartou a decretação de um novo lockdown, como reivindicam, por exemplo, a Defensoria Pública, o Conselho Regional de Enfermagem também. Ele falou sobre isso em entrevista ao vivo ontem no programa Hora D da TV Difusora em Imperatriz. Vamos ver. Eu, na condição de governador do Maranhão, não irei fazer lockdown em todo o estado. Os prefeitos municipais podem, se acharem ser o caso, fazer nas suas cidades, mas lockdown nas 217 cidades do Maranhão, neste momento, eu não farei. Respeito, claro, a iniciativa da Defensoria Pública, um órgão independente, e assim como respeito, evidentemente, o Poder Judiciário. Mas a minha opinião é que, neste momento, não há condições sociais
para nós fazermos lockdown. O que devemos fazer, portanto, são restrições equilibradas, ponderadas, mas que todo mundo cumpra. Essa é a dificuldade, o cumprimento por parte das pessoas em relação às medidas também, né? A gente tem percebido essa situação também, a gente tem divulgado, falado aqui, inclusive, sobre esse assunto. Mais detalhes você confere no portal MA10 e nos nossos telejornais sobre essa entrevista com detalhes aí da prorrogação do decreto, que pode, inclusive, ter mudanças. Vamos falar de números? A Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados da pandemia aqui no estado. A gente atualiza os números para você. 226.172 os casos confirmados, 209,67 recuperados, 11.692 é o número de casos ativos, o número de óbitos subiu para 5.413. Os novos casos registrados nas últimas 24 horas, 100 na Ilha de São Luís, 87 em Imperatriz, 651 nas demais regiões. O número é alto, os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. A gente precisa ficar atento também aos leitos de UTI. Nós vamos acompanhar agora a ocupação de leitos de UTI na capital e no interior da rede estadual de saúde. Na capital, 97,25% é a ocupação, quase 98%. Em Imperatriz, 90,28%. Esse número já foi maior, vai diminuindo à medida que vão sendo abertos novos leitos. No interior, 58,88% é a ocupação de leitos de UTI aqui no estado do Maranhão, um número que a gente precisa sempre ficar prestando atenção, ficar em alerta, não é? O médico epidemiologista Antônio Augusto Moura, que é professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão e vem acompanhando e estudando a evolução da doença aqui no estado, disse nas redes sociais que a situação de vagas de leitos no estado só não é pior porque houve aumento no número de mortes. As taxas de vacinação estão em torno de 3%, portanto, elas não vão ter o poder de deter essa onda nesse momento. Eu queria lembrar que outro relato também é que essa semana nós tivemos um grande aumento na mortalidade, né, de pessoas. Então a situação em termos de leito de UTI só não está pior porque, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, estão internando nas UTIs e morrendo, e também estão morrendo com menos tempo de internação. Então tudo indica que dessa vez a doença está com maior gravidade, então as pessoas estão ficando internadas menos tempo na UTI. A situação é séria, gente. Vamos à Imperatriz agora, ao vivo com os destaques, as informações desta sexta-feira. Por lá, inclusive, os estudantes da área da saúde estão reivindicando o direito também de vacinar, assim como os profissionais de saúde. Não é isso, Geisel? Bom dia. Bom dia, Adalberto. É isso mesmo. E a Secretaria de Saúde aqui de Imperatriz já divulgou o cronograma da aplicação da segunda dose da vacinação contra a Covid-19 para os idosos de 90 anos ou mais e os profissionais da área da saúde que tomaram a primeira dose da Coronavac em fevereiro. Idosos vacinados nos dias 18 e 19 de fevereiro devem tomar a segunda dose nos dias 15 e 16 de março. Já os profissionais da área da saúde que se vacinaram nos dias 20 a 23 de fevereiro devem receber a segunda dose no dia 15 e os que tomaram nos dias 24 e 25 no dia 16. A segunda dose será aplicada na Universidade Aberta do Brasil. E os estudantes do último ano de todos os cursos da área da saúde aqui de Imperatriz fizeram um manifesto cobrando a vacinação contra a Covid-19. Eles são de instituições públicas e particulares de cursos superiores e técnicos. Na carta, os estudantes dizem que o Plano Nacional de Imunização prevê a vacinação dos estudantes que estejam em atuação em estágios. Os alunos afirmam que os estágios foram suspensos e alegam que, caso se vacinem, terão condições de voltar a contribuir nos hospitais, UPAs e laboratórios no combate à Covid-19. Após o manifesto, a Prefeitura de Imperatriz admitiu que eles têm direito, conforme o Plano Nacional, por estarem na etapa de estágio. Porém, ainda não há prazo para a vacinação por falta da vacina. E as que estão vindo fazem parte do cronograma pré-definido. E uma última informação, Adalberto, o número de atendimento do SAMU 192, que não estava funcionando, foi resolvido. A normalização, já foi divulgada. Todas as solicitações de urgência e emergência já podem ser feitas pelo 192. A informação já foi divulgada pelo SAMU. Então, o número estava com problemas aí técnicos, juntamente com a empresa telefônica, mas já está tudo ok.
Essas são as informações para fechar nossa semana, dando notícias aqui no Bom Dia Maranhão. Voltamos na capital com você, Adalberto. Obrigado, Geisel. Abraço aos amigos em Imperatriz e aí na região Tocantina, acompanhando a nossa programação. Vamos para o intervalo. Na volta, Silvão Alves atualiza as principais notícias da área de segurança. E a gente vai falar também sobre o programa Trabalho Jovem. Os detalhes depois do intervalo, a gente volta já. De volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Voltamos agora para falar de segurança. No estúdio comigo, Silvão Alves. Silvão, bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, lá em João Lisboa, a polícia investiga o caso de um estupro de uma jovem de 20 anos. Como é que foi? A vítima foi abordada por um homem armado? Exatamente. Ela foi obrigada a entrar no carro, a entrar no veículo. E a polícia está trabalhando, inclusive com essas imagens de câmera de segurança, né, da aproximação do carro, aproximação do veículo. Uma avenida da cidade, uma avenida mesmo. Bastante movimentada. E ela diz que foi obrigada, sob a mira de uma arma, né, para entrar no carro e foi levada para ser violentada sexualmente. Além do mais, a polícia colheu material, né, que está sendo analisado em laboratório, e esse material deve dar uma noção da genética, DNA, de um provável suspeito, para que a polícia possa conseguir desvendar esse crime. Por via de regra, na maioria das vezes, hoje com a tecnologia que a polícia dispõe, a maior parte desses crimes eles não ficam impunes, a polícia consegue chegar. Ainda mais se tendo a imagem de câmera de segurança, que já é um fator positivo, além agora dos exames complementares, porque quando a polícia for ao suspeito, ela já tem um embasamento, né, técnico e científico com o resultado desses exames para comprovar a participação dele no crime. É só uma questão de dias, de tempo do resultado desses exames aí para que a polícia possa conseguir chegar a esse indivíduo aí e saber, inclusive, se ele não tem outros crimes, porque geralmente esses crimes são crimes continuados. O cara ataca uma pessoa, passa um tempo, ele ataca a outra e por aí vai. E aí, às vezes, a polícia acaba descobrindo um indivíduo que já vinha cometendo outros crimes, crimes em série, principalmente se tratando de crime de violência sexual contra mulheres. Silvão, um acidente deixou o trânsito complicado na Avenida Colares Moreira? Foi um acidente grave e poderia ser muito mais grave ainda, porque o veículo é um veículo de luxo, ele cruzou a extremidade da pista, invadiu a pista contrária. Você vê a velocidade, ele bateu em 2 postes de iluminação, derrubou os 2 postes e ainda atingiu o muro do quartel da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Apesar da gravidade desse acidente aí, felizmente não vinha nenhum carro no sentido contrário, o trânsito ficou complicado aí nesse trecho da Avenida Colares Moreira, felizmente não vinha nenhum carro no sentido contrário, ainda bem, e o passageiro e o condutor sofreram apenas escoriações, ou seja, ferimentos leves. Prejuízo mesmo só os danos materiais, prejuízo grande, né, porque é um carro importado, parece que deu perda total em função da pancada na frente, e mais os 2 postes de iluminação que acabam indo para a conta do proprietário do veículo. Obrigado, Silvão. Até segunda. Até segunda. Está tendo uma operação agora? Está tendo uma operação da Polícia Civil, que é uma operação de combate aos crimes contra o patrimônio. É uma operação comandada pela Delegacia de Furtos e Roubos. Inclusive, dentre os suspeitos estão os indivíduos que acabaram roubando uma loja de departamentos aqui na capital. Cresceu muito a quantidade de assaltos e então uma operação como essa é extremamente necessária para tirar de circulação vários indivíduos que estão praticando esse tipo de crime. Obrigado, Silvão. Ok. Bom dia, Alberto. Você ligado na TV Difusora, Silvão Alves, comanda a Bandeira 2 de segunda a sexta, cedinho, aqui 6 da manhã. Olha, a Secretaria Municipal de Trânsito realizou ontem em um dos terminais uma ação educativa. Vamos ver agora na reportagem. O terminal da Praia Grande foi o segundo a receber a ação da equipe da SMTT, uma ação educativa com abordagem a usuários do transporte coletivo. A ação contou com a distribuição de cartazes de advertência, orientações sobre a importância do uso de máscara de proteção e higienização das mãos, com água e sabão ou álcool a 70%, além do distanciamento seguro. O cronograma prevê que a estratégia seja aplicada nos 5 terminais de integração, por onde passam diariamente em torno de 300 mil pessoas. A gente está aqui junto com nossos mascotes, buscando essa conscientização
esse respeito, essa humanização, já que nós utilizamos um transporte público onde várias pessoas estão envolvidas, nada melhor do que o respeito mútuo. Então é isso, essa mensagem que a gente vem transmitir, além da higienização das mãos, além da questão também de estar fazendo tudo certinho, na questão da máscara, né, utilizando a máscara da maneira correta. Leda precisa utilizar 3 linhas de ônibus para ir ao trabalho, o que necessita dos cuidados extras para a prevenção. O cuidado é da gente, né? Então, se nós cuidamos, então a gente protege não só nós como todos. Cuidados indispensáveis e extremamente necessários. Eu acho sim que é muito importante sim, né? Porque aí já livre de muita coisa, né? Se cada um fizer a sua parte, nós iremos combater o vírus rapidamente, né? Nós precisamos estar unidos, né? Se cada um fizer a sua parte, tiver união, de fato nós iremos vencer o vírus. Vamos vencer esse vírus. Nesse aspecto, as empresas também precisam colocar em circulação os ônibus em grande quantidade no horário de pico, como ficou acordado, inclusive, com a Prefeitura da capital para evitar aglomeração, né? Agora a gente acompanha os números da vacinação atualizados em todo o estado e também na capital. Vamos aos números? 283.569 vacinas aplicadas no estado. Em São Luís, 77.359 vacinas aplicadas. Por falar em vacinas, o município acaba de receber 5.380 doses da vacina e retoma a partir de hoje a vacinação de primeira dose dos idosos. Nós vamos falar com o Eduardo Ericeira, que tem ao vivo mais detalhes, inclusive está lá no drive-thru, instalado na Universidade Federal do Maranhão e tem entrevistado. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. Pois é, o mais importante, Adalberto, é quando chega essas doses das vacinas e aos telespectadores, somente aqueles grupos prioritários, que são os profissionais de saúde, idosos, nessa primeira etapa ainda, é saber sobre esse cronograma, esse planejamento de vacinação, para que a pessoa não possa, de repente, perder tempo, saber onde tem que ir, poder vacinar de acordo com essas doses vão chegando. Esse planejamento por parte dos municípios, isso acontece em todo o Brasil, assim como aqui na Prefeitura de São Luís. Eu vou conversar agora com o secretário municipal de Saúde, que está aqui ao meu lado, João Nunes, que vai nos passar agora o cronograma mais atual a respeito dessa vacinação, dessa campanha. Muito bom dia, doutor João, obrigado pela sua presença aqui. Hoje será retomada com mais doses que foram enviadas à Prefeitura de São Luís, ainda no dia de ontem. Hoje será retomada tanto aqui no drive da UFMA, quanto lá no Centro Municipal de Vacinação, no Multicentro Sebrae, não é isso? É isso, bom dia a você, Eduardo, bom dia, Adalberto, e a todos que nos acompanham. Exatamente, nós recebemos ontem 5.380 doses, que vieram do Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado, e da Secretaria do Estado foram repassadas para nós no município de São Luís. E com isso a gente consegue retomar a nossa vacinação de D1, ou seja, aquelas pessoas que vão ainda receber a primeira dose da vacinação. Nós estipulamos, baseado no quantitativo que recebemos, reforçar os públicos. Então vocês verão que públicos que já foram chamados, mas que porventura perderam o seu dia de vacinação, nós estamos chamando de novo. Hoje, por exemplo, os idosos acima de 85 anos poderão procurar o drive aqui na UFMA para que recebam a sua vacina, a sua vacinação. Isso pode ser a primeira dose, não é isso, secretário? Isso, primeira dose, exatamente. Então, esse público já foi chamado, mas agora está sendo chamado novamente. Então, aqueles cadastrados que estão nessa faixa etária podem vir ao drive, os acima de 85. Os de 80 a 84 anos, a gente pede que vá ao Centro Municipal de Vacinação. Então, lembrar que esse público também já foi chamado uma vez, mas agora está sendo chamado novamente para que nós possamos fazer uma espécie de repescagem, né? Um chamamento aos retardatários que porventura perderam a sua data de vacinação, e agora a gente dá essa segunda oportunidade. E amanhã, os idosos acima de 75 a 79 anos podem procurar ou o drive na UFMA ou o Centro Municipal de Vacinação para receber a sua vacina. Então vocês podem perceber que esse é um público que já foi chamado, mas eu reitero, a gente está chamando novamente para que a gente tenha a garantia de que todo esse público seja atingido. Lembrando também, reforçando, a hora de funcionamento é de 8 às 17, não é isso, secretário? Normalmente de 8 às 17, exatamente. Continua esse horário valendo. Quando faz esse planejamento, a pessoa pode dizer, eu tenho 80 anos, mas não tenho condição de ir lá no Centro Municipal de Vacinação. Isso é informado quando a pessoa faz o cadastro, não é isso? Perfeitamente, isso é informado, e isso é uma coisa que a gente não vai criar empecilhos. Se porventura está com 80 anos, que teoricamente seria lá no Centro Municipal de Vacinação, mas tem alguma dificuldade, é mais fácil que seja no carro, a gente pede sim que venha ao drive. Mas, para a gente evitar tumultos ou aglomerações,
que se respeite ao máximo essa divisão das idades e os locais, para que com isso a gente tenha uma vacinação tranquila dos nossos idosos. Secretário, é uma preocupação muito grande. Se parou em 75 anos, as pessoas de 74, enfim, outros idosos. Idosos está bem distante de 60 anos de idade. Como é que está esse planejamento? Tem que se aguardar mais doses, há uma previsão. O prefeito, inclusive, disse que já tem essa vontade de adquirir as doses das vacinas. A Câmara Municipal fez essa aprovação, inclusive deve destinar emendas. Como é que está esse diálogo? Pois é, nós temos ainda um grande empecilho, que é a produção das vacinas, né? A gente não consegue comprar enquanto ainda não esteja tendo uma produção maior. A produção que é feita hoje, o Ministério da Saúde compra, adquire toda. Então não sobra para outras compras. O que a gente espera é que nas próximas semanas ou meses, essa produção seja aumentada e aí sim a oferta maior possibilite que outras compras sejam feitas. Secretário, enquanto isso, até quem já se vacinou, até outras pessoas também, diminuir a aglomeração, usar máscara, aquelas recomendações que são tão importantes para a gente tentar conter essa curva aqui na capital São Luís, né? A gente precisa fazer esse alerta todo dia, toda hora. Infelizmente a gente tem visto nas ruas, basta uma passada muito clara, muito rápida nas ruas e a gente olha as pessoas, infelizmente, sem máscaras, fazendo rodas de conversa e a grande maioria sem máscara. A gente olha nas paradas de ônibus, de cada 3, 2 estão sem máscara. Então a gente precisa entender que essa é a medida nesse momento mais barata e mais eficaz que a gente tem. A gente precisa entender que nós não vencemos, não acabou, os números estão aumentando, as mortes estão aumentando, a taxa de transmissão está aumentando e essas medidas sanitárias elas precisam ser seguidas. Obrigado, doutor Joel. Lembrando que o Joel Nunes é secretário municipal de saúde e também são recomendações que estão sendo encaminhadas por um médico. O doutor Joel Nunes é médico, por isso recomendações tão importantes que ainda devem ser seguidas por todos nós. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma boa sexta-feira e um bom fim de semana, de muita consciência, muita saúde para todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações, ao secretário de Saúde de São Luís também. Você ligado aqui na Difusora, portanto, retomada a vacinação na capital, em São Luís, a partir da chegada dessas novas doses. Ligado aqui na TV Difusora, você na capital, no interior, muita gente acompanhando a gente em Imperatriz, em Balsas da região sul também, acompanhando a nossa programação. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com o Bom Dia Maranhão. Olha, estão abertas as inscrições para o programa Trabalho Jovem, criado com o objetivo de contribuir para a geração de oportunidade de emprego, trabalho e renda à juventude maranhense. Quem coordena o programa é a Secretaria de Indústria e Comércio e sobre o assunto eu converso agora com o secretário Simplício Araújo, que está com a gente aqui no Bom Dia ao vivo para todo o estado. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. É um prazer falar com vocês, principalmente com essa comodidade de estarmos em casa e aproveitarmos um link como esse para conversar. E com mais segurança, né, secretário? Saúde em primeiro lugar. O programa Trabalho Jovem, a gente já sabe do objetivo, né, desse programa, mas o alcance dele, qual deve ser aqui no Maranhão? As inscrições estão abertas pela internet? Olha, as inscrições, os editais já estão disponíveis na internet. Esse programa é mais uma movimentação do governador Flávio Dino, do governo Flávio Dino, no sentido de amenizar os impactos da crise sanitária e crise econômica que nós vivemos nesse momento. É um programa que ele contempla 4 eixos importantes para os jovens entre 18 e 25 anos de idade. O primeiro eixo é o eixo da capacitação. Muita gente, nesse momento, precisa ter uma perspectiva, precisa estar atualizando os seus conhecimentos para estar apto ao mercado de trabalho. Então, através do IEMA e da Secretaria de Educação, nós vamos oferecer 30 mil vagas para jovens terem acesso a essa capacitação. O segundo eixo é um eixo de contratação, é uma subvenção que o governo vai dar para as empresas que contratarem sem terem demitido ninguém desde novembro. Ou seja, se você não demitiu ninguém de novembro até aqui, você contratando jovens entre 18 e 25 anos de idade, o governo do estado vai pagar R$1.000 por cada contratação. O terceiro eixo é um eixo de cooperação estratégica, porque no momento como esse, nós temos vários nichos importantes de desenvolvimento, de cadeias produtivas aqui no estado do Maranhão que podem estar desassistidos. Então, nós vamos abrir um convênio com empresas privadas, com instituições de ensino, com empresas, ou melhor, instituições de pesquisa, para que a gente possa levar capacitação, planejamento
até esses nichos de desenvolvimento aqui no estado do Maranhão. E o quarto eixo é o que a gente chama de estágio social. São 2.000 vagas, 1.500 vagas nas empresas privadas e 500 vagas no setor público. Nós vamos pagar R$ 600 para cada estudante, para cada estagiário que, porventura, for contratado pelas empresas ou for contratado pelo próprio governo do estado, para que esteja mais perto das profissões, mais perto dos empregos. Então, nós acreditamos que esse movimento, Adalberto, ele é importante, principalmente no momento em que a gente tem a população brasileira completamente desassistida, como você mesmo já frisou hoje aqui, sem a possibilidade de assistência social num momento dramático como esse que nós estamos vivendo de pandemia. Secretário, imagino que, claro, entre os jovens a aceitação vai ser muito grande, as vagas são 30.000 vagas, e entre as empresas, o senhor que dialoga com o setor produtivo constantemente, como é que o setor recebeu essa iniciativa? Olha, tem uma procura muito grande já das grandes empresas que querem apoiar a população do Maranhão, o governo do Maranhão nessa iniciativa. Essa transação, nós não fazemos intermediação, ela é a própria empresa que escolhe o funcionário, então ela busca no seu banco de dados ou nas pessoas que vão buscar as empresas esse perfil adequado para que ela possa fazer a contratação, e uma vez feita a contratação, nós vamos pagar a subvenção de R$ 600 para cada estágio ou de R$ 1.000 para cada vaga. É um momento, Adalberto, em que o governador tem muita preocupação com a economia. Nós estamos vendo a falta de recursos, tanto para as pessoas físicas, como também para as empresas. E o governo tem, infelizmente, limites. Mas dentro desses limites, nós estamos aí fazendo a inserção de R$ 40 milhões no mercado maranhense, porque a gente acredita que esse é um círculo virtuoso. Nós inserimos recursos nas mãos dessas pessoas e essas pessoas, com toda certeza, vão colocar esses recursos de volta na nossa economia, fazendo suas compras, fazendo com que esse dinheiro circule, e isso é muito importante num momento crítico como esse que nós estamos vivendo. Secretário, o critério principal para participar é que o jovem seja oriundo de escola pública, não é isso? O jovem precisa ser oriundo de escola pública e a empresa tem que ter aptidão. Ela não pode estar inativa, ela não pode ter débitos, para que nós tenhamos a possibilidade de conveniar, de contratar, de repassar essa subvenção para que ela pague esses funcionários. O edital, onde é que as pessoas encontram, secretário? Nós temos um site, www.trabalhojovem.ma.gov.br. Você também pode acessar a página do Governo do Estado do Maranhão, onde você vai encontrar links. E nas páginas da Secretaria de Educação, da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Juventude, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, que são as secretarias que fazem parte desse importante programa para a juventude do Estado do Maranhão. Obrigado, secretário, por essa entrevista ao vivo aqui na TV Difusora para todo o Estado. Secretário Simplício Araújo. Muito obrigado, Alberto, nós estamos sempre à disposição. Secretário Simplício Araújo, portanto, ao vivo aqui para todo o Estado, falando no Bom Dia Maranhão sobre o programa, esse programa que a partir de hoje as inscrições, inclusive, já estão abertas, programa Trabalho Jovem a partir de hoje. No próximo bloco, o Diogo Trivi aí com o quadro de política, Brandão toma PSDB de Roberto Rocha. Você vai ver depois do intervalo. Você vai ver também as notícias da Copa do Nordeste. Vamos falar de esporte já já. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Será que vai chover? Imperatriz, vamos ver como é que está o tempo agora com imagens ao vivo. Predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva nesta sexta-feira. Hoje o tempo por lá vai ser assim. Vamos ver aqui na tela, olha só. Imagens do tempo em Imperatriz, imagens do centro da cidade. A gente tem aqui, nesse momento, imagens do centro. Você vê que tem nuvens carregadas. Essas nuvens estão aí do lado direito, já teve bem mais complicado, mas o tempo está nublado lá em Imperatriz, o dia já começou, a gente vê nas imagens do centro da segunda maior cidade do estado, predomínio, portanto, de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A mínima hoje 23 e a máxima 32 graus em Imperatriz.
São Luís hoje tem predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, a mínima de 25, a máxima de 31 graus na capital de todos os maranhenses. Agora a gente vai com imagens ao vivo em outra região do estado. A gente vai para Açailândia, porque por lá hoje a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Olha só, na imagem olha, já está chovendo lá, hein? Já chovendo em Açailândia e região, portanto, nesse exato momento, olha só, tempo bem fechado, nublado e por lá a previsão é de pancadas de chuva também no horário da tarde. E à noite a mínima é de 24 e a máxima é de 32 graus. Parte da cidade aí já está, a gente já percebe que já está chovendo aquela neblina hoje de manhã. Até aqui em São Luís hoje deu aquela neblinazinha, né, no começo do dia, muito forte. Inclusive a gente observa porque não é muito comum por aqui a gente observar, né, essa neblina. Vamos conferir o tempo em mais 3 cidades do Maranhão. Região dos Cocais, em Caxias, o predomínio é de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Carolina, nessa sexta-feira, predomínio de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Em Codó, predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Você ligado no Bom Dia Maranhão, agora é hora de conferir o nosso giro de notícias. Um total de 500 vagas estão sendo oferecidas em seletivo para a contratação de professores da rede estadual de ensino. O processo seletivo simplificado para a contratação temporária dos professores é coordenado pela Secretaria de Estado da Educação. As oportunidades são para atuação nas áreas de educação do campo e educação quilombola, distribuídas em 51 municípios maranhenses. As inscrições são feitas no site da SEDUC e vão até sexta-feira. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes estendeu o prazo de validação de cadastro de instituições de ensino na Central de Atendimento ao Estudante até o dia 20 de março de 2021. A convocação iniciada em fevereiro estabelecia como prazo máximo para o recadastramento até o último dia 5. Das 639 instituições do banco de dados do órgão, 247 enviaram informações necessárias para a atualização da relação de alunos junto ao sistema de transporte da capital. O Procon Maranhão enviou às companhias aéreas determinação para que no período de pandemia as companhias ofereçam, além da opção de reembolso, a reacomodação em outro voo, seja da própria empresa ou de terceiras, ou a remarcação de passagens aéreas, sem ônus para o consumidor e com as mesmas condições do serviço contratado. De acordo com a lei, a empresa tem até 12 meses para oferecer a opção de remarcação ou outro produto ou serviço para compensar o valor pago. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da PEC emergencial. Vamos ver na reportagem direto de Brasília. A oposição, contrária à proposta de limitar em 44 bilhões de reais o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, tentou estender a votação o quanto pôde. Mas a PEC emergencial foi aprovada em segunda votação por mais de 360 dos 513 deputados. Além de abrir espaço para o pagamento do auxílio emergencial, o texto também prevê medidas de controle de gastos quando o município, estados e União comprometerem 95% do orçamento com despesas obrigatórias. Será proibido, por exemplo, contratar pessoal, criar cargos ou realizar concursos. Mas os deputados fizeram um acordo para retirar do texto a restrição de conceder progressões e promoções a servidores públicos, a contragosto da equipe econômica do governo. A última etapa é a publicação da PEC emergencial. Depois disso, as mudanças na Constituição entram em vigor e o governo fica com o sinal verde para definir os detalhes do auxílio que não foram incluídos na proposta. A expectativa é que o valor varie entre R$ 175 e R$ 375. O presidente da Câmara também pretende encaminhar de imediato as reformas consideradas prioritárias para o governo. Passarmos para os outros assuntos, que são justamente a reforma administrativa, com a CCJ já instalada, e a liberação do relatório, que vamos trabalhar esse final de semana para que se apresente também o mais rápido possível da reforma tributária. Nesta quinta-feira, mais 10 comissões da Câmara, paradas há um ano, foram instaladas.
Os presidentes de cada comissão foram indicados com base no tamanho dos partidos. PT e PSL, que têm o maior número de deputados, ficaram com 3 comissões cada. No estúdio comigo, John Coutrin. John, agora já em segundo turno na Câmara, a votação da PEC, né? Exatamente. Análise ainda de alguns destaques, né, Adalberto. Pode sofrer algumas modificações, mas o texto já está pronto, né? O texto base já está tranquilo. O governo já fez esse acordo com os parlamentares, né? Houve um recuo de alguns pontos, principalmente depois da pressão em relação àquela questão da desvinculação, foi o primeiro ponto aí, que houve esse recuo, e também principalmente a questão de promoções e progressões do servidor público. Ou seja, é importante destacar esse ponto, né, que houve uma mobilização muito grande para que fosse tirado do texto essa parte aí que proibia essas promoções e progressões. Ou seja, o que acontece? Mesmo diante de uma calamidade pública, por exemplo, quando atingir 95% em relação às despesas relacionadas às receitas, mas ainda assim os servidores ainda continuarão com as suas promoções e progressões. Acho que foi um ponto mais importante disso aí. É claro que houve há no momento, Adalberto, o secretário da Receita, Paulo Guedes, né, há um atrito, né, o secretário da Receita, porque ele atuou, né, fez uma articulação junto à própria Câmara no sentido de tirar a questão da desvinculação. E isso irritou muito o ministro Guedes e também o presidente Jair Bolsonaro. Então, é outro ponto aí que ainda bem que já foi contornado, né? Mas de certa forma causou um atrito dentro do próprio governo federal, mas de certa forma isso é importante, para concluir é importante, porque já dá um passe livre, né? Já para implementar a questão do auxílio emergencial. Ou seja, passado isso agora, a bola está com o governo federal. Verdade. Vamos falar da nossa política local aqui, porque o Brandão tomou o PSDB do Roberto Rocha? Exatamente. A gente já falava isso, Adalberto, há muito tempo, não é? O que dizia aqui? Dizia que, diante da postura do senador Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha hoje é alinhadíssimo, aliado de primeira hora, do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, né? E o PCdoB vai na contramão disso. O PSDB hoje é um dos partidos que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Então, não teria como, no ninho tucano, abrigar o Roberto Rocha, né, e haver aí um consenso em relação ao posicionamento do PSDB. Então, diante dessa disparidade, né, dessa incongruência de pensamentos, foi melhor para o PSDB aí, né, fazer um acordo com o Roberto Rocha e ele procurar um outro partido, porque não dá para o senador Roberto Rocha ficar no PSDB indo contra as orientações da legenda. Por isso, né, aproveitando-se disso, uma série de políticos, né, inclusive alguns deputados que deixaram alguns partidos, trabalhavam nos bastidores para assumir o PSDB, porque já sabia da iminente saída do Roberto Rocha. Será que a saída do senador Roberto Rocha ele leva também com ele alguém do grupo político dele, saindo do PSDB? Porque, na verdade, Adalberto, o PSDB hoje está muito reduzido no Estado, né? Vamos lá, o PSDB hoje foi um dos partidos que mais elegeram prefeitos no passado. Sabe quantos prefeitos elegeu o PSDB na última eleição? 4. No estado do Maranhão, 4 prefeitos apenas. Então, ainda que queira levar alguém, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ter quem arraste, né? Exatamente. É um partido hoje de envergadura nacional, mas no estado que não cresceu tanto, né? Apenas 4 prefeitos, poucos deputados. Por exemplo, o Hélio do Curso está no PSDB, mas está de saída também. Já se sabe, inclusive, né? Exatamente. A gente lembra da última eleição municipal, daquela confusão todinha envolvendo o PSDB. Houve um desgaste ali também, né? Um desgaste muito grande. Então, o PSDB hoje, ele precisa, né, ser reconfigurado. E aí quem volta para o PSDB é o Carlos Brandão, que já foi do PSDB um bom tempo, uma vida toda do PSDB. Se elegeu deputado lá, não é? Era vice-governador no primeiro mandato do governador Flávio Dino no PSDB e saiu por conta do Roberto Rocha. O Roberto Rocha veio do PSB, saiu do PSB, na época foi para o PSDB, por conta, ele é muito próximo do Geraldo Alckmin naquela época, né, do Serra também. E com o Geraldo Alckmin e o Serra perderam força, não são mais hoje, né, e nem o Aécio também tão fortes assim no PSDB, hoje é o Bruno Araújo. E ontem, essas novas lideranças do PSDB filiaram, né, o Carlos Brandão. Qual vai ter essa tarefa de comandar essa reconstrução. Comandar, né? Exatamente, essa construção, até porque o Carlos Brandão não cairia muito bem ele ficar no Republicanos, né? Porque ele hoje é o vice-governador do Maranhão, né?
está no grupo do governador Flávio Dino. Ano que vem assume como governador. Exatamente. O Republicanos é um partido quem? Aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Tem os filhos do presidente filiados lá. Então ficaria haver um contrassenso muito grande. Então o Brandão estava procurando partido já há muito tempo, Adalberto. Né? Não que ele não se dava bem aí com a direção nacional, mas havia aí digamos assim, um antagonismo. A gente sabe que o Brandão sempre foi de direita. O Brandão, Carlos Brandão, sempre foi um político de direita. Mas ele não se sentia muito bem por conta das críticas relacionadas aos Republicanos, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Brandão agora vai para o PSDB e vai tentar aí, né, agora, quem sabe, filiar outras lideranças, né, construir o partido do Maranhão, já pensando quando ele assumir o governo no próximo ano. John, vamos voltar para a política nacional, porque o ministro Paulo Guedes disse ontem que nos próximos dias o Congresso Nacional vai reeditar medidas provisórias essas medidas que autorizam a suspensão dos contratos de trabalho e a redução da carga horária e dos salários de funcionários para evitar demissões, isso já aconteceu no passado, você lembra? E o Guedes também disse que o governo vai usar o dinheiro do seguro-desemprego para manter vagas abertas. Vamos ver. Vamos lá. Por que não dar R$500 para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar R$1.000, vamos evitar a demissão pagando os R$500 antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. É uma notícia nova, né? Vai depender também do Congresso, da negociação do governo com o Congresso para aprovação dessas medidas, mas até agora o Congresso tem aprovado medidas nessa direção de apoio, principalmente nesse momento que vivemos de pandemia, né, Dilma? A tendência é que aprove. Sem dúvida nenhuma, a tendência é que aprove, né? Já aprovou isso também no ano passado, minha pandemia, né? Aquela questão relacionada às empresas, em relação a contratações. A novidade agora é o seguro-emprego. Agora, né? A novidade é o seguro-emprego. É claro que o Guedes está vendo com a equipe econômica dele uma possibilidade até diante, Adalberto, como é que o governo federal trabalhava? Trabalhava que esse ano seria um ano e que a pandemia deixaria de existir. E hoje nós estamos em março, no auge da crise pandêmica. Então o governo federal revê os seus planos. Ou seja, ele pensava que 2021 seria mais tranquilo, né? E agora não, sabe que nós temos alguns estados já entrando em lockdown, algumas pessoas, a economia do país deve sofrer novos impactos relacionados com a crise, e o governo federal já pensa numa forma, né, de ajudar essas pessoas que serão impactadas, né, por essa onda, por essa questão da onda pandêmica do Covid-19. Então, sem dúvida, é importante que haja nessa ajuda do governo federal. E agora, saber, primeira coisa, né, Adalberto, sempre tem aquela discussão, teto de gastos, de onde tirar o dinheiro. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Pronto, você chegou no ponto principal. Uma coisa é falar e dizer. Agora, de onde vai sair o dinheiro é que aí vai ter que bater cabeça aí. Como é que você vai fazer isso, Adalberto, até para não ter a questão de teto de gastos, também a questão do orçamento. Vamos acompanhar. Obrigado, John. Bom final de semana. Até segunda. John Coutrinho, nosso colunista de política. Da política a gente vira a chave e vai para o esporte. E olha, depois de ser eliminado essa semana pelo Botafogo do Rio de Janeiro, a diretoria do Motoclube decidiu demitir toda a comissão técnica do rubro-negro maranhense. É isso mesmo. Além do técnico Marcinho Guerreiro, que deixa a equipe, o preparador físico Fábio Nogueira, Lucas Braga, auxiliar técnico, o treinador de goleiros também foi afastado. Uma nova comissão técnica deve ser anunciada, portanto, nos próximos dias. O detalhe é que o Marcinho colocou o Motoclube como líder do Campeonato Maranhense. Ele sai do time como moto liderando o Campeonato Maranhense de futebol e invicto, inclusive, na competição. Vida de treinador não é fácil, não. Agora vamos falar da maior competição regional do país no primeiro semestre. A bola já começou a rolar pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Em campo se enfrentaram os dois finalistas do Campeonato Pernambucano e as duas equipes que até então não haviam somado nenhum ponto na Copa. O Salgueiro acabou levando a melhor em cima do Santa Cruz. O único gol da partida foi marcado por Leozão no início da partida. No segundo tempo, o Santa Cruz até voltou melhor, mas o Salgueiro conseguiu segurar a vitória. Agora o Santa Cruz é o único time da Copa do Nordeste que não pontuou ainda. Claro que a torcida na bronca com o Santinha, não é? Confira outros jogos da terceira rodada da Copa do Nordeste. Eu mostro para você aqui na tela. Jogo de ontem, o Salgueiro venceu o Santa Cruz por 1-0. A gente vai ter Vitória e Bahia com transmissão da TV Difusora. Tem ainda a equipe do Ceará, que vai jogar com o 4 de julho. Fortaleza pega o 13, o ABC joga
também nesse final de semana contra o Confiança, o Botafogo com o Sampaio Correia, o Sampaio sai e faz jogo fora de casa, e mais os 2 jogos que a gente viu aqui na tela, portanto, na Copa do Nordeste, essa é a rodada do final de semana. O Hospital Universitário lançou uma campanha para incentivar a doação de rim. Quase 300 pessoas aguardam na fila por um transplante no estado. Espera que ficou um pouco maior desde o início da pandemia. Nas redes sociais, pacientes renais incentivam a qualidade de vida. Os vídeos compõem a campanha do Hospital Universitário Presidente Dutra em alusão ao Dia Mundial do Rim, comemorado sempre na segunda quinta-feira de março. Então, esses pacientes eles têm um apoio dos psicólogos, dos educadores físicos, dos nutricionistas do hospital, para que essa doença não seja tão impactante na sua rotina. A campanha também alerta para as medidas preventivas, principalmente para pessoas com predisposição para o desenvolvimento da doença. É uma doença que nos estágios iniciais ela é assintomática, ela não apresenta sintomas e o que a gente tem são grupos de risco. Então, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que estão acima do peso, com obesidade, os idosos e as pessoas que têm parentes com doença renal são pessoas de mais risco e devem dosar a creatinina e o exame de urina. Um levantamento feito pelo Hospital Universitário Presidente Dutra aponta cerca de 1.300 pessoas com problemas renais em tratamento aqui no Maranhão. 269 estão à espera de um transplante de rins. Desde o início da pandemia, a espera desses pacientes tem aumentado. Em 2019, a fila tinha 149 pessoas. A situação também afeta pacientes que precisam de transplantes de outros órgãos. Além do rim, o estado está habilitado para realizar cirurgias de córnea, fígado, coração e tecido ósseo. Em 2019, a soma das cirurgias totalizou 227 transplantes. No ano passado, o número despencou para 180 cirurgias. E neste ano, apenas 26 transplantes foram realizados. O processo de doação em transplante, no nosso estado, já tínhamos resultados bem ruins antes da pandemia, né? A gente não tinha a assertividade da população de ser doadora. E com a pandemia, isso só piorou. Pacientes que morrem de Covid-19 não podem doar órgãos, mas infectados curados podem. O apelo dos profissionais de saúde é que as pessoas conversem com os familiares e autorizem a doação de órgãos. A conversa simples pode ser decisiva para salvar várias vidas. A gente tem exclusivamente no nosso país, de comunicar a nossa família. Não adianta você ter registrado na sua carteira de identidade, de habilitação, que isso não tem valor. Quem decide na hora, no nosso país, a nossa doação de órgãos é concedida. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A gente vai encerrando essa semana, desejando para você muita saúde, muita paz. Amanhã, transmissão ao vivo você tem da Copa do Nordeste com o Bavi, Bahia e Vitória, um grande clássico do futebol brasileiro com transmissão ao vivo. Tchau, tchau. Até segunda, se Deus quiser.